Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. Muito obrigado. Olha, estou muito feliz. Eu tinha 325 a semana passada e essa semana, né, fui para 331. Olha, é uma alegria imensa. Muito obrigado. Continue fazendo isso, se inscrevendo no meu canal. Passe para um amigo, para uma amiga, pedindo para que ele se inscreva, para que meu canal possa crescer, para que a gente possa trocar ideia. Muito obrigado mesmo, né? Sempre deixo claro que aqui do meu lado eu deixo, né, o meu telefone, meu e-mail. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E também o meu blog. Meu blog de segunda a sexta eu publico um assunto, um artigo, né, sobre política, sobre direito constitucional e assim, sempre com o objetivo de nos mostrarmos cada vez mais atualizados. Muito obrigado. Bom, eu não vou. Esse vídeo de hoje, eu acredito que ele vai ser bem mais curto, porque eu não vou falar dos 100 dias, né? Dos famosos 100 dias dos governos, né? Porque tem os governos estaduais, temos e também o presidente da República, e por que não o Congresso Nacional? Se bem que o Congresso só inicia seus votos, né, em 1º de fevereiro. Mas a gente faz uma avaliação, né, desses primeiros 3 meses do ano, que é um fator muito importante, né? Depois nós já tivemos comemorando, né, ainda a Semana Santa, né? Domingo foi domingo de Páscoa, né? Sexta-feira foi dia Sexta-feira Santa. Hoje estou gravando no dia 11, né, de abril, portanto, terça-feira. Esse vídeo vai ao ar sexta-feira, que dia será? Dia 14, né? Dia 14 de abril. Bom, eu enxergo, né, que o governo Lula está bem. Eu não posso dizer, o governo Lula está ruim. Não, o governo Lula acertou, errou, mas o Brasil melhorou o seu astral, né? Talvez tem uma astróloga de Brasília que ela falou que esse ano, né, o planeta Plutão, né, entrou no signo de Aquário, que é o meu, e ficará até 2040. Eu não sei o que isso significa. Só sei que Plutão é como, segundo essa nossa astróloga de Brasília, que é uma pessoa muito legal, tenho ouvido muito o canal dela. O nome dela, acho que é Aline Macari. Acredito que posso divulgar o site dela. Quem quiser ouvi-la, eu acho o trabalho dela excelente, porque ela não informa só astrologia, ela nos dá ensinamentos de vida, né? Valores, vida, e tudo aquilo que nos traz valores para a nossa vida é importante a gente conhecer. Então, quem quiser, tiver curiosidade, procure a Aline. Ela é jornalista, astróloga e psicóloga, né? Com especialização em Jung, que foi um grande psicólogo, né? Que trocaram figurinhas com o Freud, né? Então, não é pouca coisa. Então, o governo Lula começou em janeiro, né? É um governo complexo, porque o Lula prometeu na campanha que faria um governo bom, porque ele acha que o governo dele foi bom, né? Os períodos do PT foram bons, né? E não apresentou para nós o que era a política econômica, o plano econômico de Lula, né? O plano de governo de Lula. Lula não se recusou a mostrar e a divulgar, né, para a imprensa e para o eleitor, dizendo que, olha, eu já fui presidente da República e sei o que vou fazer e tal. Então, o governo Lula, não podemos dizer que está mal, que foi ruim, porque ele está resgatando Bolsa Família, né, Minha Casa Minha Vida, o PAC e assim sucessivamente. Tem um problema no PT que a gente precisa ter muito cuidado, que é o fogo amigo. Há uma rivalidade ali dentro do PT, né? A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, a Luiz Mercadante, que é o presidente do BNDES, e o próprio Haddad, né? Ainda hoje estava lendo, acho que é uma coluna no Globo, acho que o Globo, né? Eu vou dar como referência, de 11, né, de abril de 2004, acho que é na coluna da Megali, né? E ela diz assim, deixa eu ver aqui, eu acho que
deixa eu ver de quem é a Bela Megalha, o nome dela, é jornalista. Ela disse que o que a Faria Lima, né, a Brigadeiro Antônio, acho que é Brigadeiro não sei o que lá, Antônio também, em São Paulo, que é onde fica a parte rica do Brasil, né? Os grandes, os grandes banqueiros, os grandes empresários sonham em ver uma disputa, né, em 2026, que a campanha de 2026 já começou, entre Haddad e o Tarcísio, o atual governador de São Paulo. É uma esperança, né? Uma esperança. O Tarcísio, ele tem demonstrado um pouquinho de juízo, né? Ele não é aquele bolsonarista radical, parece que tem bom senso. Acho que o governo dele em São Paulo não foi dos piores. Desejo sucesso a ele, porque eu torço pelos paulistas, né? Eu torço o bem-estar do povo. São Paulo tem muitos problemas, como o Brasil, mas São Paulo é o maior PIB, então nós precisamos de ter a certeza de que São Paulo será bem governado, acaba refletindo de forma positiva para o resto do país. Então, os banqueiros já estão querendo, né, a próxima disputa com o Megalha, com o Haddad e o Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo. Eu não sei se teria, eu acho que precisa de outros candidatos, uma terceira via, quem sabe, né? Talvez vamos chutar Ciro Gomes de novo, a Simone Tebet outra vez, o próprio Geraldo Alckmin. Só que tem o Lula, né? Não podemos esquecer que Lula vai querer se candidatar de novo, ele tem o direito, poderá ser presidente da República por mais de 5 vezes, né? É um direito dele, e o povo, cabe ao povo julgar e elegê-lo ou não. A gente entende, do ponto de vista do bolsonarismo, que é uma direita radical, né? Pelo menos foi o que o Bolsonaro deixou muito bem claro. Bolsonaro sempre foi radical, sempre foi um político preguiçoso, viveu 28 anos como parlamentar, nunca apresentou um projeto de lei, nunca editou, nunca relatou uma lei, ou seja, um cara preguiçoso. Você vê, ele fugiu do governo, né, do Brasil, né, no dia 28 ou 29 de dezembro, voltou agora no final de março e disse que ainda está cansado. Então, é o cara preguiçoso, né? Mas deixando para lá. Não vejo a direita, que é fundamental, acho que a gente precisa de um partido bom de direita, que avocasse para si, né, os seus ideais, né, as suas ideologias, e que realmente tivesse condições de competir em 2026. Não vejo essa possibilidade por enquanto. Eu não acredito que o Tarcísio de Freitas seja essa direita, porque Bolsonaro tem que ser descartado. Só que nós temos que respeitar Bolsonaro, porque o bolsonarismo, ele é uma religião, né? Quem segue o Bolsonaro é aquela pessoa absolutamente radical contra tudo. Ele gosta de tortura, ele quer golpe de Estado, ele quer desrespeitar as regras, ele não aceita. Né? Porque Bolsonaro ficou os 4 anos no governo fazendo o quê? Querendo mudar o código de trânsito, aliviando as multas, né? Anistiando o crime de tortura, de morte de 111 pessoas na Carandiru, como ele assinou o decreto 11.302, se eu não me engano é de 22 de 12 de 2022, né? Que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade desse decreto, que é absolutamente inconstitucional. Lá no artigo 6º desse decreto, ele anistia aqueles 74 policiais que são acusados da morte, da chacina, né? A famosa chacina do Carandiru, como ficou conhecida internacionalmente. E o Bolsonaro, no apagar das luzes, né, dos últimos de seus, simplesmente na cara assim, limpa, desculpe o termo, né, anistiou essas pessoas, desrespeitando os direitos internacionais, os acordos internacionais que o Brasil faz parte, e alegando as coisas mais estapafúrdias, né? Quando foi obrigado a responder, né, dar explicações ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ele falou, porque no tempo que os crimes foram cometidos, não eram considerados crimes hediondos, foi em 92 e a lei de crime hediondo só foi em 94. O cara, palha, não se trata, né? O crime é a data que vai ser a base jurídica da data que ele resolveu anistiar essas pessoas. Eu só gostaria de entender por que o Bolsonaro, né, anistiou esses parceiros.
porque ele só deu colher de chapa policiais, né? Policiais desonestos, né? Porque pessoas que entram no presídio, como essas pessoas, né? Fizeram lá os policiais lá não estou julgando a polícia desonesta, não é isso. Agora, aqueles policiais, como aquele soldado também que é da polícia, foi expulso da polícia, né? Que ele apoiou o Daniel Silveira. Quer dizer, Bolsonaro sempre ficou ao lado de quem não presta. Então, esse radicalismo Bolsonaro deve permanecer, é uma força política, eu não sei qual é a capacidade eleitoral, o coeficiente eleitoral, parece que é 22% do eleitor, né? Mas vamos deixar dado. Então, a gente espera, né, que o Tarcísio de Freitas seja um provável candidato de direita, mas só ele tem que mudar muito. Eu não vou falar de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes não é de direita. Ciro Gomes tem um lado para a esquerda, pode chamar de centro. Agora a gente precisa dessa direita, desse centro. Nós precisamos de uma segunda alternativa. Não podemos ficar no populismo, né? Bolsonaro, Lula. Porque, gente, o populismo acaba com o país, né? O populismo de Lula, o populismo de Jair Bolsonaro destrói o país. Só você ver a questão da Argentina. Não estou dizendo que o Brasil vai virar uma Argentina. Não, gente, não vai. Não sou hipócrita de dizer isso. Até porque eu não tenho conhecimento da história da Argentina, nem da história política, nem da história econômica. Mas só entendo que, por exemplo, acho que em 1942 o Perón tomou conta da Argentina politicamente, depois sempre o caudilho, né, o caudilismo, como chamam lá, os líderes populistas da América Latina, eles têm uma natureza golpista, né, uma natureza populista. Natureza golpista e natureza populista. Isso é uma característica da América Latina. Você vê o Brasil, golpe de Estado, na implantação da República, um golpe de Estado quase em 1937, golpe de Estado em 64. Então, é uma característica, populismo, golpe de Estado. Populismo na Argentina é assim. Agora, Perón assume a Argentina era um dos países mais ricos da América do Sul, em 1940 e 42. Perón assume, com o populismo de Perón, olha a situação da Argentina. A Argentina está quase indo à falência. Só não vai à falência porque é um Estado. Mas ele não tem mais uma moeda, o país perdeu a moeda, ele não tem mais, a gente não acredita mais nas informações econômicas da Argentina. E isso é muito ruim para um país. Um país não tem, por exemplo, uma estatística, foi o que você tinha no governo Bolsonaro. Quando o IBGE botava uma notícia verdadeira, ele ia lá e tirava. Quando o presidente do IBAMA dizia que a Amazônia estava queimada, ele demitia o presidente, né? Quando o presidente lá, um instituto lá, dizia que o aumento de queimadas na Amazônia aumentou, ele fechava o instituto. Então, o governo Bolsonaro foi um governo que não prestou um bom serviço à população, né? E aí a gente está vivendo de novo essa dicotomia, esse populismo, que a gente tem que acabar com ele. Então a gente tem que ter uma segunda via, uma terceira via, né, para a gente poder melhorar, né? Então, fechando nesse conceito dos primeiros meses do governo Lula, ele errou, né, nesse populismo, porque ele está trocando muitos favores. Eu acho que o Lula está dando muito emprego público, Sudene para não sei quem, o Codevasf para não sei para quem, enfim, ele até agora, 3 meses de governo, ele não governou porque ele está decidindo cargos. O primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão não se completou. Qual é a causa disso? A causa disso é que atrasa o país, né? O país está atrasado, projetos não andam. Você vê, nós estamos com um problema na Câmara desde 1º de fevereiro que o presidente da Câmara não vota uma lei. Isso é muito triste, né? Tem medidas provisórias que têm que ser votadas com urgência, porque senão elas acabam o prazo delas lá em junho, né? E vai ter que reestruturar todo o governo Lula de novo, né? Isso é muito triste, né? E a briga, né? O fogo, eu já falei do fogo amigo, né? Dessa expressão do próprio PT. E também já está havendo fogo amigo entre os partidos, né? O União Brasil já parece que tem deputados da União Brasil, principalmente tem um conflito no Rio de Janeiro lá com o Castro lá, né? Alguns deputados do Rio, uma ministra parece do turismo, parece que quer sair do União Brasil e ele quer o mandato, enfim, isso está atrasando o país, né? Então a gente não pode dizer que Lula foi, não, eu não estou fazendo essa culpa, dando essa culpa a Lula, mas ele, na minha opinião, tem erros e tem muitos acertos. Quais os acertos?
a famosa, né? Ele só pecou, na minha opinião, quando ele saiu de Brasília no dia 8. Porque se ele não sabia daquilo que ia acontecer em Brasília no dia 8, é porque o serviço de informação dele está péssimo. Então ele tem que contratar, arrumar um jeito de ter melhores informações, porque ele já estava há 8 dias no governo. Então ele já devia saber, ele no processo de transição, ele já tinha que ter colhido informações. Ele foi um erro ele ter saído de Brasília naquele dia, né? Se ele tivesse em Brasília, lá no hotel dele, acho que ele tinha agido melhor, mas ele saiu de Brasília. Foi o fatídico dia 8 de janeiro. Mas ele agiu muito correto, foi firme, né? Não botou a GLO, que era o que o Exército queria. Não sei porque que o golpe não deu certo, foi uma tentativa de golpe, dada pela muita participação do Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não tem provas até agora. Eu não tenho provas para acusar Bolsonaro, mas se os liberais ali são os liderados de Bolsonaro, porque Bolsonaro os incentivou. Se o Bolsonaro tivesse dito lá no dia 1º de novembro, 31 de outubro, olha, perdemos a eleição, saia de frente dos quartéis, pare de pedir golpe de Estado, nós vamos disputar a eleição novamente em 2026. Mas o que o Bolsonaro fez? Bolsonaro silenciou, fala em 72 horas, fala em um mês, fala em uma semana. Bolsonaro fugiu do país, não terminou o governo. Antes de terminar o seu governo, fugiu do país, com medo de ser preso logo no início de janeiro, como foi o parceiro dele, em 2 de fevereiro, que foi o Daniel Silveira, lá do Rio de Janeiro, né? Como foi o próprio seu ex-ministro da Justiça, que se encontra preso em Brasília. Então, o acerto de Lula. O Lula acertou muito a tomar aquela situação firme, posições que ele tomou no dia do 8, no dia seguinte, aquela caminhada, né, com aquela união lá, com os 3 poderes, né, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, juntos, passeando, dizendo assim, o nosso democracia. Então, foi o acerto de Lula. Eu vou tirar o chapéu sempre para Lula. Então, o governo Lula, nesses 3 meses, nos chamados 100 dias, tem erros e tem acertos. Um dos erros que eu acho é essa confusão que ele tem que resolver com o Arthur Lira. Os congressos não podem ficar parados sem votar medidas provisórias, né? Não pode deixar de votar projetos de lei, porque o país precisa. Nós precisamos de andar, os órgãos públicos precisam de funcionar para prestar um melhor serviço. Então, essas viagens internacionais de Lula são essenciais, né? Ele está indo, acho que é amanhã, quarta-feira, dia 12, para a China, fazendo lá vários encontros, fechando acordo. Isso é fundamental para o país, né? Eu só não gostei, né, mas eu sabia, quando eu votei em Lula, eu já sabia disso, ele pode ser amigo. Ele pode ser amigo do ditador da Venezuela, do ditador de Cuba, do ditador da Guatemala, do ditador, enfim, onde tiver ditadura, a amizade entre Lula e esses ditadores é um problema de Lula. Agora, eu não acho, o Brasil não pode ser amigo de ditadura, porque o artigo 4º da Constituição Federal tem lá quais as relações que o Brasil precisa manter com os estados estrangeiros. É pela soberania, pelo respeito, pelos direitos humanos, pela democracia. Então, querer o Brasil se omitir na ONU por orientação de Lula a votar contra uma punição para aquele ditador lá daqui, não sei o que, Daniel Ortega, isso não faz, porque não é o Brasil. Né? O Brasil tem que condenar o governo, a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua ou na Guatemala. Tá? O Brasil não pode ficar a favor de ditadores. Resgatamos as relações diplomáticas com a Venezuela, parabéns. Agora, o Brasil não pode ser a favor da ditadura da Venezuela. O Brasil tem a obrigação de condenar a agressão aos direitos humanos na Venezuela, porque o Brasil se posiciona no mundo em relação aos outros países com respeito aos direitos humanos, à democracia e às eleições diretas, secretas, com o voto direto, secreto, universal. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Eu faço essa avaliação do governo Lula. É um governo que tem erros, mas é um governo que tem acerto. Pelo menos mudou o clima. A gente não vive mais naquela coisa do xingamento. Acabou aquela coisa ridícula que era o chamado cercadinho do Palácio da Alvorada, onde ele escolhia as pessoas para aplaudir, onde o governo Bolsonaro, né, vamos dizer assim, escolhia as pessoas que iam fazer perguntas e as pessoas que iam para ali para aplaudir.
Tá aí, deve estar no cartão corporativo, milhares e milhares de lanches que ele deve ter comprado com dinheiro do povo. Expulsou a imprensa, agredia jornalistas. Tinha um presidente da República que agride a imprensa, que agride jornalistas, não é um presidente democrático, não merece ser presidente do Brasil. O Brasil preza pelo respeito, o Brasil preza pelo direito de informação, que é um direito fundamental. Está no artigo 5º da nossa Constituição. Todo mundo tem direito de informação. E a informação, boa parte da informação vem através de uma imprensa livre, de uma imprensa que é respeitada. Então, cabe ao presidente Lula uma boa assessoria de imprensa para que passe diariamente para o povo brasileiro o que ele fez, o que ele deixou de fazer, porque a pessoa do presidente Lula é uma coisa. Agora, o presidente Lula, o Lula, presidente do Brasil, é de interesse de todos os brasileiros. Ok, gente? Desejo a Lula um bom governo, porque se o Lula fizer um bom governo, eu vou ficar feliz, porque o Brasil precisa de um presidente que trabalhe pelo Brasil. E foi o que Lula prometeu. Tomara que ele cumpra, que faça um bom governo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.